Oi, pessoal! Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a debater na nossa última videoaula, certo? Da semana passada. Sendo assim, nós paramos na Reforma Protestante. Vocês estão lembrados? Página 158, onde nós fizemos a leitura e comentamos a respeito do luteranismo, falamos a respeito dos argumentos de Lutero sobre a doutrina, o que ele pensava a respeito disso, como ele era contrário a muitas das ações da Igreja Católica. E aí ficou faltando nós falarmos do calvinismo, do anglicanismo e da Contra-Reforma, e dentro dela, falar sobre a Companhia de Jesus, o Concílio de Trento e sobre a Inquisição. Então, nessa nossa videoaula de hoje, eu também vou fazer com vocês uma leitura comentada, certo? Onde a gente vai estar falando a respeito desses pontos que ficaram faltando nós terminarmos de debater na nossa aula. Então, o calvinismo, com as ideias de Lutero, elas se propagaram para outras regiões da Europa. Então, o teólogo francês, chamado João Calvino, ele difundiu ideias protestantes, principalmente na região de Genebra, na Suíça. Calvino, ele defendia o quê? Ele defendia a ideia de que o ser humano, ele não podia intervir em sua salvação, pois o destino de cada pessoa já estava determinado por Deus. Desde o nascimento, a pessoa já estaria salva para viver no céu ou condenada para sofrer no inferno. Como pecadores, não cabia aos seres humanos conhecer o destino, até que o destino fosse revelado na morte. Restava aos indivíduos levar uma vida exemplar e obediente a Deus. Muitos burgueses, simpatizavam com essa ideia, dessa doutrina, de Calvino, que foi denominada de calvinismo, pois o modo de vida deles, voltado para o trabalho e para o sucesso financeiro, era muito valorizado, e representava, também indícios de salvação. Por isso, os burgueses auxiliaram na divulgação do calvinismo na Europa. Então, esse era o pensamento calvinista, certo? Agora nós temos o anglicanismo, que na Inglaterra do reino Henrique VIII via a forte autoridade da Igreja Católica e o crescente acúmulo de riquezas por ela como uma ameaça à sua autoridade política, assim como o apoio de diversos setores da população que já recebiam as influências dos movimentos reformistas difundidos por Lutero e protestavam contra a obrigação do pagamento de dízimos da Igreja. A gente já viu isso, gente? Lá atrás, falando a respeito desse descontentamento das pessoas com relação às cobranças feitas pela Igreja. Henrique VIII promoveu a Reforma Protestante da Inglaterra. Em 1534, Henrique VIII, em um ato de caráter político, rompeu todas as suas relações com a Igreja Católica Romana, porque o Papa negou o pedido de divórcio dele com a espanhola Catarina de Aragão, que não havia gerado um herdeiro do sexo masculino, como o rei desejava. Com o divórcio, o rei casaria-se com a inglesa Ana Bolena. Assim, Henrique VIII criou o ato de supremacia, fundando a Igreja Anglicana, da qual era chefe, e apoderando-se de terras e de outras riquezas que antes pertenciam à Igreja Católica. Esse é um marco, gente, na história da questão da religião católica, da religião cristã, porque o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja, rompe relações com a Igreja, ele recaptura nessas terras que antes eram pertencentes à Igreja, e ele se torna, além de rei, o representante da nova Igreja, da nova religião, nesse ato de supremacia. O intuito dele era o seguinte: a gente sabe, que é um dos dogmas da Igreja, o qual o casamento não tem separação. Você fica viúvo ou você vai viver com a pessoa em casamento e união até a sua morte. Então, o rei Henrique, ele queria se separar de sua esposa como rei, uma autoridade. A gente sabe essa questão de hierarquia de poder,
que para os reis é necessário ter um filho homem, um primogênito, né, o filho homem para assumir naquela época. Então, a sua esposa não conseguiu dar esse filho, ele queria se casar com sua amante e pediu à Igreja Católica, não é, essa separação. A Igreja negou. Com isso, ele rompeu com a Igreja e fez todo, né, esse processo que nós acabamos de falar aqui, certo? Isso foi a página 159. Agora, vamos para a página 160. A Contra-Reforma. Com o surgimento de diversos movimentos contrários às doutrinas da Igreja Católica, provocou uma reação dessa instituição, que instaurou a chamada Contra-Reforma. Assim, o clero investiu na renovação e no fortalecimento dos dogmas católicos por meio de medidas diversas. A campanha de Jesus. Uma das ordens religiosas mais atuantes do século XVI foi a Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola. Essa ordem tinha como objetivo conciliar a disciplina monástica com o catolicismo renovado proposto pela Contra-Reforma, seguindo uma rígida disciplina. Os jesuítas, lembram? A gente vai ver falando muito sobre os jesuítas mais na frente, gente. Quem eram os jesuítas, né? Eram clérigos que, pertencentes às companhias, combatiam o avanço do protestantismo por meio da reafirmação da fé católica, pela educação e pela conversão de fiéis, com a criação de escolas. Além disso, eles difundiam o catolicismo por meio de missões em diversas regiões do mundo, como na América, na Ásia e na África. Pessoal, quando começam as grandes navegações que a gente viu, né, lá no conteúdo passado, que começam as grandes navegações, que iam pessoas da igreja, né, e a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles iam nas embarcações em busca desses novos fiéis. Então, em muitos países que começaram essas expedições, era comum, né, ter a participação da igreja por conta desse interesse de conquistar mais fiéis para a igreja. Aí é onde a gente tem aquela história que aqui no Brasil a gente teve muito forte, que era essa relação da catequização dos indígenas. Agora, né, pessoal, eu acredito que vocês tenham entendido essa questão dos jesuítas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, certo? Vai ser o tema do nosso próximo conteúdo, que vai ser a colonização, mas isso é mais lá na frente. Agora, vamos para o Concílio de Trento, que foi o quê? O concílio, né, foi uma série de encontros, reuniões realizadas na cidade de Trento, que é no norte da Itália, onde dezenas de clérigos católicos, entre os anos de 1545 e 1563, né, se reuniram com o objetivo do concílio era o quê? Examinar os dogmas da igreja e as práticas, né, da igreja, tendo em vista que estavam sendo ameaçadas pelo protestantismo. Então, todo esse processo que a gente vem discutindo e debatendo até agora, falando a respeito, começou finalmente, né, a incomodar a Igreja Católica. Então, eles se reuniram para discutir e debater sobre essas questões, esses dogmas, e as práticas também das pessoas da igreja, que faziam parte da igreja, com relação a isso, para que, né, eles não tivessem perdendo tantos fiéis como eles estavam, fiéis e poder como eles estavam perdendo. Então, eles se reuniram, né, em Trento, né, entre esses anos, para debater e conversar a respeito dessas práticas. Então, algumas práticas corruptas dos clérigos foram abolidas. A partir dessa reunião, eles chegaram a um consenso de abolir, a exemplo, a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, né? Como a gente falou, lembra que a gente conversou sobre a respeito disso, o que era essa venda de indulgências, que era a venda, né, do perdão de todos os pecados, e também essa venda de cargos eclesiásticos. E a grande maioria das doutrinas foi reafirmada pela Igreja, como o princípio da salvação pelas boas obras, o culto à Virgem Maria e a outros santos e o celibato clerical. Então, esses permaneceram depois, né, dessas reuniões de tantos anos que duraram do Concílio de Trento. E aí, nós temos esse quadrinho, esse box, onde tem falando a respeito das heresias.
eram as ideias ou práticas que contrariam, né, os dogmas da Igreja Católica ou que são tidas como ilegítimas. Então, essas são chamadas de heresia. Todas as ideias que são contrárias, certo, às ideias pregadas pela Igreja Católica são chamadas de heresias. Então, naquela época, a Igreja Católica considerava hereges os seguidores das religiões protestantes e também aquelas pessoas cujas ideias, doutrinas, práticas, qualquer coisa que viesse a ameaçar, não é, a estabilidade do poder da Igreja, do poder do Papa, sendo consideradas falsas pela instituição. E aí, dentro dessa ideia de heresia, dessa questão de colocar em risco, não é, as ideias da Igreja, o poder da Igreja, os dogmas da Igreja, nós temos o Tribunal do Santo Ofício, que ficou, né, conhecido como a Inquisição. Que foi um órgão da Igreja que foi criado em 1231, ainda lá na Idade Média, né? A princípio, sua atuação era predominantemente contra os hereges. No entanto, com a ascensão dos protestantes e com o contexto da Contra-Reforma do século XVI, a Inquisição passou a reprimir e a utilizar medidas agressivas contra esses grupos. Os inquisidores, ou seja, os membros do Tribunal do Santo Ofício, costumavam visitar os povoados para realizar interrogatório e sessões de tortura nos acusados de contrariar os princípios católicos. Muitas vezes, para não serem mortos, os acusados acabavam confessando atos que não haviam cometido. Então, isso é uma característica, gente, da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. Vocês, assim, quem gosta de assistir filmes de época, né, aqueles filmes da Idade Média, a gente sempre vê, da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, né, a gente sempre vê, né, esse poder da Igreja, onde queimavam as bruxas, onde perseguiam as pessoas por bruxaria. Então, com essa nova realidade, né, dos protestantes, a Igreja começou a identificar os protestantes ou as pessoas que contrariavam qualquer pensamento da Igreja como hereges. Então, pessoas que ameaçavam, né, o poder da Igreja. E aí eles faziam essas práticas de tortura, de morte. E a mentalidade da época das pessoas também favorecia muito isso. Então, pensando nisso, certo? A gente tem aí falando, né, sobre os autos de fé, que eram essas cerimônias que eram realizadas de forma pública, onde queimavam pessoas vivas, né? Elas eram divulgadas também a sentença para aquelas pessoas. Então, existiam diversos tipos. Tinha pessoas que eram condenadas a passar o resto da vida com uma vestimenta específica, com marcas no rosto que demonstrava que aquela pessoa tinha cometido tal crime. Então, ela era marcada para o resto da vida, quando ela não era, assassinada as pessoas do Tribunal do Santo Ofício, os membros do Tribunal do Santo Ofício. E esses assassinatos, eles aconteciam em praça pública, para que todas as pessoas vissem o que estava acontecendo. Então, pronto, gente, pensando nisso, eu decidi fazer o seguinte: eu baixei um vídeo, eu vou anexar ele aqui ao nosso vídeo, que eu quero que vocês assistam, e vou estar também indicando um outro vídeo para vocês assistirem, que fala a respeito da Inquisição, que eu acredito que para esse período é um dos fatos mais marcantes. Por quê? Pela quantidade de pessoas que foram mortas simplesmente por irem contra, o que a Igreja Católica pregava naquela época. E assim, pela mentalidade, das pessoas, a mentalidade tão fantasiosa, mística, das pessoas acreditarem em coisas, em sinais que muitas vezes não era. Inclusive, um dos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês vai estar falando sobre isso. O que é que você poderia ser ou fazer que você era considerado um bruxo? Então, isso já era motivo para perseguição e para morte, infelizmente. E aí vão ter alguns relatos reais, como por exemplo,
né? Aqui na América, já nesse contexto que nós estamos estudando, né? Nos Estados Unidos, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito das bruxas de Salem, que foi real, foi um fato que aconteceu de verdade. Então, no vídeo que eu vou estar passando agora para vocês, ele vai estar mostrando essa realidade que aconteceu. E aí também tem um outro vídeo que vai falar sobre o Tribunal da Santa Inquisição aqui no Brasil. Teve aqui no Brasil também, certo? E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso também. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? E aí, vocês têm uma atividade que vocês vão ter que estar realizando, que vai ser a atividade da página 162 a 164. Certo? Então, vocês vão concluir essas atividades a partir da quarta questão, não é? A gente já iniciou, vocês fizeram a primeira, a segunda e a terceira. Agora, vocês vão terminar de fazer essa atividade, tá certo? Então, é isso, pessoal. Vou passar o vídeo agora para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Tchauzinho! Durante muito tempo na Europa, exatamente entre os séculos XV e XVIII, a Igreja cometeu uma série de punições contra pessoas que eram suspeitas de fazer bruxaria. Essa prática ficou conhecida como caça às bruxas e tinha como foco as pessoas que supostamente praticavam rituais esotéricos. Nesse tempo, muita gente achava que realmente bruxas e curandeiros tinham pactos com entidades sobrenaturais, como com o diabo, por exemplo. Também era acreditado que essas entidades tomavam forma de animais e viviam no meio dos humanos. Segundo a Igreja, essas pessoas consideradas bruxas faziam frequentemente reuniões onde festejavam e adoravam o diabo. E hoje, eu irei contar o caso das bruxas de Salem. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sei que parece coisa de filme, mas acredite, tudo isto acontecia na Idade Média. Tudo começou na metade do século XV, quando o Concílio de Basileia criou um padrão de bruxa satânica que seria abordado em futuros julgamentos. A partir disso, a Inquisição começou a sua caça e foi dada a permissão para se livrar de todas as bruxas a qualquer custo. Estima-se, infelizmente, que entre 40 mil a 100 mil execuções existiram por conta de bruxarias nestes 4 séculos. Entre as pessoas que morreram, alguns dos casos mais famosos são os de North Berwick, na Escócia, os de Torsarker, na Suécia, e, é claro, os das bruxas de Salem, dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre as bruxas de Salem? Bom, eu vou contar a história dessas supostas bruxas, um caso que infelizmente matou muita gente inocente. Salem é uma cidade costeira histórica no condado de Essex, Massachusetts, nos Estados Unidos. A cidade é uma base da história da Nova Inglaterra e é considerada um dos pontos mais significativos da história puritana americana. Lá também foi o palco do assassinato de algumas mulheres, que eram consideradas bruxas. As bruxas de Salem, como ficou conhecida essa história, teve início em um dia do mês de fevereiro de 1692, quando a filha de Samuel Parris, reverendo de Salem, adoeceu. Salem era uma pequena colônia britânica puritana, mas, como em vários outros lugares do mundo, era a igreja quem dava as ordens. A filha do reverendo começou a ter alguns sintomas um tanto bizarros e que fugiam completamente do normal. Ela se contorcia de dor e gritava muito, dizendo que estava sendo atacada por insetos. Depois de um certo tempo, a sobrinha do reverendo também começou a apresentar os mesmos sintomas, assim como outra garota que também morava na região. O tempo foi passando. E as garotas continuavam a apresentar todos aqueles sintomas estranhos. Como ninguém sabia o que elas tinham e nenhuma maneira de curá-las, a igreja atribuiu os sintomas a obras do diabo. Como alguém precisava ser culpado por tudo o que estava acontecendo, 3 mulheres foram então acusadas.
Tituba, uma escrava, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Pouco tempo depois, em março daquele mesmo ano, as 3 mulheres foram para julgamento, no que deu-se nome de Julgamento de Salem. A pressão era grande e Tituba achou que se confessasse algo, ela poderia ter sua vida poupada. Tituba então afirmou que recebeu uma visita do diabo e que era uma de suas servas. Muitos afirmam que Tituba foi torturada e só por isso confessou que tinha feito um pacto com o demônio. Depois disso, tanto Tituba quanto as outras mulheres que tinham sido acusadas e se declararam inocentes foram presas. Todas as acusações e a confissão de Tituba deixaram a população enfurecida, o que gerou um tipo de histeria coletiva. Com isso, acusações sem pé e nem cabeça começaram a surgir. Pessoas começaram a inventar histórias e até uma criança de 4 anos foi presa durante o julgamento das bruxas de Salem. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do caos gerado na colônia, nem mesmo um ministro da igreja se safou da forca. Ele foi acusado de ser o líder das bruxas e de enfeitiçar soldados em uma batalha perdida contra os índios, e por causa disso, ele foi parar na forca. Durante mais ou menos um ano, o medo tinha tomado conta da colônia. Nesse período, cerca de 30 pessoas foram condenadas e executadas. A maior parte delas, mulheres. A loucura parecia ter tomado conta dos habitantes da colônia. Mas quando os fanáticos começaram a acusar a elite local, aí as autoridades resolveram intervir nos absurdos que estavam acontecendo na pequena cidade. Nesse caso, a mulher de William Phips, governador de Massachusetts, e o pastor Samuel Willard, presidente do Harvard College, foram acusados e, para as autoridades, alguma coisa havia de errado naquele lugar. Em outubro de 1692, os enforcamentos e julgamentos começaram a receber duras críticas, inclusive do presidente da Universidade de Harvard, que escreveu o seguinte: é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Thomas Breitel, um intelectual da região, escreveu sobre tudo o que estava acontecendo e criticando os prejuízos que o fanatismo religioso estava causando. Em um trecho, ele escreveu o seguinte: temo que os anos não apagarão essa desgraça, essa nódoa que essas coisas lançaram sobre nossa terra. O governador William Phips então resolveu colocar um fim no julgamento das bruxas de Salem. Depois disso, muitas pessoas admitiram que estavam erradas e assumiram a culpa publicamente. Os anos se passaram e em 1702, os nomes das pessoas que foram julgadas foram limpos. Os herdeiros das pessoas que foram executadas foram recompensados financeiramente. Mas o mais curioso disso tudo é que, mesmo sabendo do erro, o estado de Massachusetts só pediu desculpas formalmente pelo ocorrido no ano de 1957. O julgamento das bruxas de Salem ficou conhecido como uma das sessões de tribunal mais bizarras que já aconteceram nos Estados Unidos. Hoje em dia, a cidade de Salem é conhecida como a Cidade das Bruxas e existe no local um Museu das Bruxas, onde são expostos documentos e objetos da época da caça e do assassinato das pessoas que supostamente eram bruxas. Mas afinal, o que aconteceu nessa cidade? Será que tudo isso foi apenas uma histeria coletiva ou realmente havia algum tipo de bruxaria acontecendo na região? Bom, existem algumas possíveis explicações para esse evento. Muitos pesquisadores e historiadores afirmam que o evento foi um caso de histeria coletiva em massa, mas especialistas afirmam que, na verdade, os sintomas das crianças doentes estavam relacionados a um fungo alucinógeno encontrado no centeio e no trigo. Esse fungo, chamado de Claviceps purpúrea, pode causar ergotismo,
uma condição gangrenosa que inclui a deterioração dos membros e extremidades do corpo e que pode trazer sintomas como depressão, confusão mental, hipertensão, bradicardia, vasoespasmos, podendo também levar ao coma e inclusive à morte. Por mais louco que isso possa parecer, a cravagem, como o fungo é chamado popularmente, é um dos ingredientes usados para sintetizar o alucinógeno chamado LSD. Um fato que apoia essa hipótese foi o de que a região teve um verão tempestuoso bem na época que começou a caça às bruxas, criando um ambiente ideal para o surgimento do fungo. Em 1963, uma seca atingiu a cidade de Salem, o que pode ter acabado com os fungos e com a caça às bruxas, ao menos naquele local. Bom, não podemos negar que a caça às bruxas foi um grande exemplo do que o fanatismo religioso pode fazer. Na época, vários livros falando sobre bruxaria foram escritos. O mais notável deles foi o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, publicado em 1486 e escrito pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer, e supostamente auxiliado pelo monge Jacob Springer. O livro era praticamente um guia para auxiliar magistrados a identificarem bruxas e as condenarem. Depois de muitas pessoas serem acusadas, julgadas e mortas, a caça às bruxas começou a desaparecer gradualmente. Com os intelectuais da época, influenciados pelos ideais humanistas, surgiram manifestações contra os julgamentos. Os últimos julgamentos de bruxas que se tem notícias aconteceram no início do século XVIII. Em 1735, por exemplo, a Grã-Bretanha aprovou a lei de bruxaria que deixava de considerar a bruxaria como crime, punindo apenas a prática de charlatanismo como criminosa, porém, com penas mais leves. Mais de 2 séculos depois, o julgamento das bruxas de Salem serviu de inspiração para Arthur Miller, que em 1953 escreveu a peça teatral The Crucible, traduzido para nós como As Bruxas de Salem. A peça faz várias analogias entre o governo americano na época da Guerra Fria com os tormentos sofridos pelos injustamente acusados de Salem. O termo caça às bruxas comunistas foi usado na década de 1950, quando o senador de Wisconsin, Joseph Raymond McCarthy, acusou, julgou e executou, sem provas, diversas pessoas por suposta ligação com o comunismo. Pois bem, meus amigos, esse foi mais um vídeo Fatos Apresenta. Desta vez mostrando com detalhes tudo o que aconteceu no trágico caso das bruxas de Salem. Mas e você? Conhecia essa história? Sabia de cada detalhe sobre a história das supostas bruxas? Por hoje eu vou ficando por aqui, mas com certeza eu te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.